Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Que bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor. A Bíblia diz assim, que este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É um presente do Senhor. O Senhor nos concede por sua misericórdia mais um dia de vida. Celebremos a Deus. Celebremos por seu amor. Celebramos pela salvação em Cristo, por todas as bênçãos decorrentes dela. Eu os convido a ficar de pé e vamos clamar a direção do Espírito desse Deus sobre nós, para que vivamos para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Seja assim, que nossa igreja seja dirigida, vivificada, conduzida pelo Senhor da igreja. Nós vamos orar. Eu convido o presbítero Paulo Trajano, por favor, que venha aqui à frente, nos dirigir a Deus numa oração de adoração e louvor a esse Deus tremendo, Deus todo-poderoso, que habita no trono, mas que se inclina para nos contemplar e nos abençoar. Oremos, irmãos, usemos desse privilégio de falar com o Pai. Senhor, muito obrigado pela igreja, porque é projeto teu para a vida do homem, para nos trazer cada vez mais no caminhar em consonância com a tua vontade. Ajuda, ó Deus, a Madalena a superar todo tipo de obstáculo e ser realmente sal e luz e edificação para todos nós. Com o Espírito dobrado, porque só com a unção do Espírito é que nós venceremos todos os obstáculos. Queremos essa manhã, ó Deus, colocar as nossas vidas em tuas mãos, porque nada melhor do que essa decisão, para que o Senhor guie e nos oriente, faça dela o que o Senhor bem quiser, segundo teus planos. Unge, Senhor, cada ato desse culto. Faz, ó Deus, com que cada um de nós saiamos daqui edificados, alimentados, para vencer a força do mal, e que nós possamos ser propagadores da tua verdade, não somente em palavras, mas acima de tudo em atos. Dá-nos, ó Deus, a unção do teu Espírito, porque só com o poder do teu Espírito Santo é que haveremos de fazer a tua vontade sobre a face da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos, ainda de pé, vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo número 67. Salmo número 67. Nós vamos fazer essa leitura em uníssono. Salmo número 67. Leiamos a uma só voz. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação.
Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Louvado seja Deus. Vamos, os irmãos podem assentar. Nós vamos juntos louvores, rendamos a Jesus. Mil vezes mil louvores, rendamos a Jesus, ainda mais alta glória, desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigno amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador. Eis ao redor do trono de Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador. Ouvide agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par. Com vozes de vitória seu nome proclamai. Mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador. Amém. Aleluia. Mil vezes mil louvores ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar agindo assim e agora louvando a Deus com o nosso coral.
É bênção a gente poder louvar o nosso Deus, querer estar perto dele. Deixa eu te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, 3º capítulo. Nós vamos ler dos versículos 16 até o 21. João, capítulo 3, dos versículos 16 até 21. Leia comigo esse versículo 16, tão conhecido de todos nós. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Bênção é a gente saber, meus irmãos, que Deus nos ama. Bênção é a gente saber que a gente pode se aproximar da luz, sabendo que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas intenções estão sendo vistas por Deus. É motivo de adoração, de louvor ao nome dele. Vamos louvar o nosso Deus. Gostaria de convidar o nosso grupo de louvor para vir aqui à frente, nos dirigir, continuar nos dirigindo ao nosso Deus em adoração, em louvor ao nome dele. Irmãos, vamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos deu para louvarmos o nome desse Deus Santo juntos. Primeiro eu gostaria de convidar que você fique de pé, por favor. Isso. Ficando de pé, quero dar a oportunidade de você cumprimentar aí a pessoa que está próxima. Dá um abraço, quem sabe, se não um aperto de mão no mínimo. Falar: Jesus abençoe você nessa manhã. Que bom estarmos aqui juntos. Ele é digno de louvor. A comunhão é uma das bênçãos que o Senhor nos deu. Eu te convido a louvar a Deus também assim, olha. Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Diga mais uma vez: Santo, Santo. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Querido, erga a sua voz, adore esse Deus Santo. Mais uma vez, vamos lá agora. Santo. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Diga, ele é o Rei. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus. Santo é o teu nome.
Santo é o teu nome em todo lugar. É pelo teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. Agora bem alto assim, ó. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar. Louve ao Senhor, querido. De graça e paz. Tudo que tens feito. Tudo que tens feito é justo Aleluia. e bom. Santo, Santo Mais uma vez. Deus tu és. O santo é o teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Assim, olha. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Eu me prostro a ti. Aleluia. Ele é um Deus soberano. Sabe o que isso implica? É que Ele é todo poderoso. Agindo Ele, ninguém impede. Mas também significa que Ele pode todas as coisas na sua vida, na minha história, na sua história e na história da nossa igreja. Nós vamos louvar com esse cântico tão antigo, mas tão precioso. E vamos também consagrar, entregar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, em gratidão ao Senhor, em fidelidade a Ele. Então eu convido você, enquanto você canta sobre a soberania de Deus, louve também assim: eis aqui, Senhor, o meu dízimo, a minha oferta, porque o Senhor tem cuidado de mim. Tu és soberano sobre a terra. Louve ao Senhor. Sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo, Senhor. Tu te importas comigo também. Aleluia. e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Segura bem baixinho, bem baixinho. Nós vamos mais uma vez entoar essa letra. E eu sei que é uma letra conhecida da grande maioria. Então eu te convido a abrir os seus lábios para louvar a Deus. É para falar com Ele, dizer: Tu és soberano, Senhor, e eu te adoro por isso. Então nós vamos repetir essa letra. E eu convido você a abrir a sua boca para adorar o Deus soberano. Vamos juntos, mais uma vez, assim, olha. Tu és soberano. Aleluia. Recebe a adoração do teu povo, Senhor. E apesar Apesar desta glória que tem, Ele cuida de mim e cuida de você. Tu te importas comigo também. e esse amor tão grande eleva-me, Amarra-me
Aleluia, nós te adoramos, Deus tremendo, Deus soberano, Deus que pode todas as coisas, Deus único, Deus eterno. Te adoramos porque o Senhor é Deus. Te adoramos também porque o Senhor tem cuidado de nós. Eis aqui esses dízimos e ofertas. É o povo do Senhor trazendo uma parte do muito que o Senhor tem dado. Isso também é cuidado soberano do Senhor conosco e com a igreja. Recebe, Deus, a nossa gratidão. Recebe, ó Deus, a nossa adoração nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. E continuaremos a louvar a Deus. Esse Deus grande, Deus tremendo, que é a fonte de toda alegria. A fonte de celebração é o Senhor. Ele. Adore o Senhor. Te adoramos, Deus grande. Grande é o Senhor em muitos hinos de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande Te adoramos, Deus é o grande. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia. Diga assim, olha. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegrias de toda a terra. O Senhor é a nossa alegria, a verdadeira alegria. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. A vitória sobre a morte, que nos sobre o pecado. ajuda contra o inimigo. Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Engrandeça o nome dele, querido. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Diga bem forte. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
confiamos o teu nome. Repita isso, querido. Adore o Senhor, está presente aqui. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Te adoramos, Senhor, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Nós adoramos a esse Deus grande, querido. Esse Deus presente. Deus está presente aqui nesse lugar. Nós temos clamado como igreja pelas famílias, pelas necessidades especiais, mas temos nesses últimos dias destacado algumas situações, como em especial a vida da nossa irmã Raquel, que ainda está na UTI, está com um quadro de infecção urinária, dentre outras dificuldades. Então nós devemos continuar clamando por ela, para que Deus continue abençoando-a e fazendo na vida dela, segundo sua vontade, aquilo que Ele mesmo já preparou do melhor. Quem sabe a cura e a restauração total, e é esse o nosso pedido. Nós clamamos por cura, porque cremos que Deus cura. Nos submetemos a Ele, sim, mas esse é o nosso desejo. Recebi a informação, é possível que muitos irmãos também, que uma jovem, Melissa, não é isso? Uma jovem da Igreja Presbiteriana das Graças, de 18 anos, está com meningite, e num grau assim, absolutamente elevado, e que não apenas inspira muito cuidado, mas carece de um milagre da parte do Senhor. E eu creio em milagres, porque Deus está vivo. Nós vamos clamar pela vida de Melissa. A Genô também me falou de uma criança recém-nascida, oi? Sara, com o mesmo problema. Nós precisamos, como igreja, meus irmãos, nos unirmos em oração. Devemos agradecer a Deus, porque a cirurgia da nossa irmã Luzinete foi tudo bem, dentro daquilo que foi esperado, mas vai ficar em casa aí umas 3 semanas pelo menos. Nós devemos agradecer por esse processo. Eu convido você a ficar de pé, por favor. Servimos a um Deus grande, não apenas para cantarmos belas canções como essas, mas para nós nos rendermos a Ele e crermos na sua intervenção na história. Eu te convido a orarmos juntos e clamarmos por essas vidas e por outros motivos que porventura estejam aí no coração de vocês. Senhor, adorado seja o nome do Senhor para sempre, porque a parte de nós o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é criador, o Senhor é tremendo. Adorado seja o Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é o único digno. Adorado seja o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso dono. Te adoramos por isso, Pai. E é também por isso que nós, adorando ao Senhor, nós clamamos a intervenção do Senhor sobre nós, sobre o povo do Senhor, como citamos aqui a vida de nossa irmã Raquel, de Melissa, de Sara, a vida de Pedrinho, filho do nosso irmão e presbítero Mauro, que está se recuperando daquela cirurgia. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja visitando cada um desses. Louvamos por aquilo que o Senhor já fez, como na vida de Luzinete, pelo processo da cirurgia, por tudo que o Senhor operou até aqui, que nós carecemos demais, carecemos de restauração, carecemos de cura, carecemos de milagre que somente o Senhor pode fazer. Então, em nome de Jesus, como igreja, nós imploramos, Deus grande, visite essas pessoas, visite-as com o teu Santo Espírito e faça na vida delas o que somente o Senhor pode fazer. E eu peço também para os teus filhos que estão aqui, que hoje pela manhã apresentam diante do Senhor suas vidas, suas famílias, situações especiais que estão vivendo e que estão clamando do Senhor direção, clamando do Senhor proteção, que seja assim em nome de Jesus. E que sejamos conhecidos como o povo que seguir, que é guardado, que adora e que vive o Deus grande, o único Deus grande e todo-poderoso. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, a celebração dos nossos lábios e do nosso coração, por Cristo e por tudo mais que o Senhor já fez e ainda vai fazer em nossas vidas. Recebe-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém.
Louvado seja Deus. Irmãos, podem assentar. Nós vamos orar com nossas crianças. Presbítero Josué, vem aqui, por favor. Ele tem 2 ex-crianças em casa. Eu vou pedir a ele que ore pelos nossos filhos. Vamos orar? Vamos orar? Todo mundo de mãozinha dada, as criancinhas, vamos lá? Vamos orar? Como é que ora? Vamos orar? Santo Deus e Pai, é muito bom, Senhor, estar mais uma vez na Tua casa, ó Deus, com os irmãos, com essas crianças, ó Deus. Crianças que serão o futuro da Tua igreja. Na verdade, já são presentes, Senhor, porque através delas, Senhor, sentimos a Tua obra, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos pais que trazem cada uma delas aqui para aprender mais de Ti. Que Tu, Senhor, encoraje esses pais a cada domingo estar aqui para educar seus filhos conforme a Tua palavra, ó Deus. Ó Senhor, também trabalha na vida dos professores, ó Deus, para que eles cada vez mais possam sentir a vontade de estar passando os seus conhecimentos para essas crianças que são o nosso futuro. Obrigado por cada uma delas, nos abençoa cada um professor, cada uma criança, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, como eu já disse algumas vezes e eu vou repetir, nós temos tido o privilégio como igreja, e eu sei que isso faz parte da história da Igreja da Madalena, de preparar homens para serem pastores, serem instrumentos de Deus, mundo afora, inclusive aqui na própria casa. E hoje nós teremos com alegria a bênção de ouvir a palavra de Deus através de mais um dos nossos seminaristas, que é também presbítero da igreja, seminarista Alexandre. Por favor, querido. Eu faço com muita alegria. Eu perguntei a ele se ele já havia pregado na Madalena como seminarista. Ele me disse que não. Eu falei, então o privilégio é meu de tê-lo escalado pela primeira vez. E eu sei como é um desafio pessoal, que eu me recordo quando fui pregar pela primeira vez na minha igreja, enquanto seminarista, lá em Governador Valadares. As pernas não tremiam não, elas tinham vida própria. Mas eu louvo a Deus e peço que nunca me deixe perder esse temor, esse frio na barriga que a gente diz, essas pernas que tremem, pela consciência da responsabilidade e pelo privilégio de sermos mensageiros do Senhor. Então, querido, que o Senhor te use com graça, hoje e sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a nossa igreja. O pastor já disse mais ou menos o que eu estou sentindo agora no momento. E é um pouquinho mais do que ele falou, viu? Mas eu peço que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, para que eu possa ser o mensageiro da sua palavra e que ela encontre abrigo nos nossos corações nessa manhã. Peço à igreja que abra as Bíblias no livro, na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo.
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 9 e o verso 17. Eu peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura, seguindo a versão que vocês têm aí na Bíblia de vocês, porque eu vou fazer uma leitura numa versão um pouquinho diferente da que nós estamos acostumados a lidar. Por isso eu gostaria que cada um acompanhasse a leitura desse trecho que nós vamos nos basear com a mensagem de hoje. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9 e o verso 17. Toda a honra dada a Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus, e agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo levantou-se novamente dentre os mortos, e Deus reservou para os seus filhos o dom inestimável da vida eterna. Este dom está guardado no céu para vocês, puro e imaculado, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-lo, porque vocês estão confiando nele. Este dom lhes pertencerá naquele último dia vindouro, para que todos o vejam. Portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora durante algum tempo a caminhada aqui na terra seja tão dura. Estas provações apenas põem em prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, depois de ter estado no caminho das provações ardentes, isto redundará em muito louvor, glória e honra para vocês no dia da sua volta. Vocês o amam, embora nunca o tenham visto. Ainda que não o vejam, confiem nele. E até mesmo agora vocês estão felizes com aquela alegria indizível que vem do próprio céu. E a recompensa final que vocês terão por haverem confiado nele será a salvação das suas almas. E lembrem-se de que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não tem preferidos quando julga. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizerem. Portanto, procedam com um respeitoso temor a Ele, desde agora até chegarem ao céu. Esse texto lido e acompanhado por vocês é justamente uma paráfrase do capítulo 1 dessa carta que o apóstolo Pedro escreveu. Uma paráfrase é uma estratégia utilizada para melhor assimilar um texto. Podemos dizer ser uma ferramenta útil de aprendizado da Bíblia. Entretanto, deve-se tomar muito cuidado de, ao invés de se extrair do texto seu próprio e original significado, impor ao mesmo uma interpretação estranha que o autor intencionou comunicar. Pior ainda é quando do texto se faz uma paródia, como temos visto alguns telepregadores irreverentes o fazerem, e até nos divertimos achando engraçado o que fazem. Esse trecho é parte integrante da exortação que o apóstolo fez de caráter genérico, já que não está destinado a nenhuma comunidade local, mas para um povo específico que o autor chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Iremos nos deter nessa porção para dela entendermos
o sentido da celebração do culto com ação de graça. Primeiro, nós precisamos nos basear em um entendimento sobre o que é o culto com ações de graça. Nós estamos mais acostumados, aliás, de entendermos o que é o culto de ação de graças, né? Aquele momento que a gente, por ter passado por uma vitória, a gente celebra juntamente com os irmãos aquela vitória alcançada. E isso tem ficado muito solidificado no nosso entendimento de que todo e qualquer momento que nós temos por vitória, nós pensamos sempre em apresentar um culto de ação de graças. O que o apóstolo Pedro traz no seu texto é o culto com ações de graças. Então existe uma pequena diferença que no decorrer da exposição nós iremos chegar a essa definição. Então, para isso, nós precisamos saber o que é um culto com ações de graças. Um culto com ações de graça é um culto de adoração, geralmente na igreja, com a finalidade de louvar e exaltar com alegria a Deus pelo que fez na vida daqueles que foram feitos seus filhos, por meio do Senhor Jesus Cristo. E quais as razões que nos apresentam para que nós façamos assim? Primeiro, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Segundo, por nos ter feito nascer de novo, agora como filhos da sua família. O texto diz, pelo que eu li aqui, nos deu o privilégio de nascer de novo. E complementando, que alguns mais entendidos da interpretação bíblica e conhecedores do texto original poderiam dizer que nesse texto da epístola de Pedro não tem que ele nos fez membro da família de Deus, mas na segunda carta do apóstolo, no mesmo capítulo 1 e no mesmo verso 3, ele diz que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso quer dizer a sua natureza, a sua família, que a gente pode entender muito bem dessa maneira. Então, quando a gente faz parte de uma família, a coisa que caracteriza a gente é justamente o nome da família, que nos faz ser integrante dessa família. E o apóstolo Pedro, ele traz essa ideia justamente para dizer que nós éramos antes inimigos, mas agora ele nos fez povo seu, ele nos fez membros da sua própria família. Terceira razão para celebrar o culto é justamente por aquilo que aconteceu para nos transformar em filhos de Deus. O padecer de Cristo Jesus, remindo-nos do pecado e redimindo-nos consigo mesmo, garantindo para nós o dom da vida eterna. Essas são as poucas razões que nós podemos apresentar, mas suficientes para justificar o culto celebrativo que nós devemos apresentar a Deus. E o objetivo desse culto celebrativo? O objetivo é o reconhecimento de que Deus é Senhor e que tudo que nos tem acontecido vem dele. E ao lhe render louvor, nós nos enchemos de alegria, prazer e felicidade. O texto nos remete para três aspectos para que nós celebremos o culto ao Deus vivo, ao único Deus. E esses três aspectos nós podemos ver, inclusive, com a data de hoje, o dia de hoje, o dia pelo qual nós estamos aqui reunidos, não somente para louvar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome,
mas também para participar do seu corpo e do seu sangue, como a nova aliança pela qual nós fomos feitos seus filhos. Celebrar a morte, essa é uma questão que desde o princípio do cristianismo gerava dificuldade de entendimento. Os cristãos, nos primeiros séculos, foram acusados de praticar um culto com a questão da consumação ou consumir corpo humano. E aí, aquelas pessoas que não faziam parte não entendiam, porque nós estamos aqui reunidos hoje para participar do corpo do Senhor, comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue. Logicamente que essa é uma forma figurativa, mas justamente porque ao partir o pão, o Senhor Jesus Cristo disse: comei dele todo, que isso é meu corpo que é dado por amor de vós. Nós estamos, de certa forma, participando do corpo de Cristo e consumindo esse corpo, consumindo para nos fazer participantes da nova aliança. E isso é difícil ainda nos dias de hoje, quando nós esquecemos um pouco a questão antiga e dizemos que devemos celebrar a morte. O mundo hoje prega que nós devemos celebrar a vida, nós devemos viver a vida, nós devemos cuidar do nosso corpo, porque a vida é muito boa. Eu tenho ouvido, inclusive, de alguns pastores, quando estão informando o falecimento de um dos irmãos, agradecendo a Deus até pela vida daquele irmão, mas de púlpito pedem a Deus que o seu tempo demore um pouquinho mais, porque essa vidinha é muito boa. Nós não vemos isso no apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele é mais enfático. Ele vai trazer a ideia de que o viver é Cristo. Mesma ideia que Paulo pregou, que o nosso viver deve ser Cristo, porque o nosso morrer é lucro. Agora, nós não morremos porque queremos, mas sim porque Deus assim permite, e no dia certo para isso. Por que celebrar a morte? A morte e a ressurreição do Filho de Deus, sim, é a principal razão para celebrar o culto com ações de graça. Porque o próprio apóstolo, na sua introdução, ele exalta a Deus. Ao invés dele se dirigir primeiro aos seus remetentes, aos seus destinatários, melhor dizendo, ele trata com aquele que é a razão da existência de todos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui a gente já vê uma situação um pouco diferente daquilo que foi falado antes. Devemos nos alegrar porque Ele nos deu uma viva esperança. Essa viva esperança, ela nos foi dada justamente quando Cristo se levantou dentre os mortos. Mas se não tivesse havido a morte, e a morte, que é justamente a satisfação do decreto eterno de Deus, de que sem sangue não há remissão de pecado, então nós devemos celebrar a morte, porque ali foi o cumprimento da exigência da ira santa de Deus a ser derramada sobre o pecado. E também ali representa a misericórdia de Deus para conosco, pois esse é o desejo, era o desejo, usando o tempo humano,
era o desejo do coração de Deus? Era justamente redimir, reconciliar consigo mesmo toda a sua criação, que nós, quando pecamos, juntamente com os nossos pais, lá no Éden, nós colocamos em desordem a criação perfeita, a obra de Deus que não tinha defeito algum. E essa morte do Senhor Jesus Cristo, ela veio justamente para satisfazer essas duas características na vida do homem. Sem derramamento de sangue, era impossível haver remissão de pecado. E se a ira santa de Deus fosse derramada sobre nós, que era por justiça, nós não iríamos suportar. Por isso que Ele deu o seu próprio Filho, como nós lemos na nossa leitura em conjunto, de tal forma que Ele nos amou, que nós não podemos nem expressar esse amor que Ele teve por nós. Amor que, de um lado, representava a morte do seu amado Filho, e amor que, do outro lado, era justamente a demonstração da sua misericórdia para com o homem caído e pecador. A morte e a ressurreição do Filho de Deus nos dá viva esperança, pois a pessoa convertida a Cristo já não tem como incerto o seu fim, pois o dom inestimável da vida eterna está guardada no céu para vocês, puro e imaculado, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. Essa daí é a prova cabal de que nós devemos descansar em Deus, porque não depende de nós. O dom eterno dado por Deus, ele está guardado nos céus, e ele está guardado de uma forma que não vai se estragar, não vai se corromper, não vai de forma alguma mudar. Porém, isso não quer dizer que não devemos assumir responsabilidades diante de Deus. A graça que nos foi dada por um alto preço. Ela não foi de graça. Apesar de ser uma graça, ela não foi sem valor. O preço é o sangue precioso de Jesus. E esse preço, ninguém pode e nada pode resgatar daquele que detém, daquele que guarda justamente essa rica promessa. O Deus que deu é o Deus que sustém. O Deus que deliberadamente ofereceu é aquele que toma para si a guarda desse dom. E esse dom só nos foi possível por meio da morte do Senhor Jesus Cristo, como já falado. E aí nós temos a felicidade de ter a certeza em esperar no Senhor Jesus, porque é essa felicidade que vem, como o próprio autor diz, ela não vem de nós mesmos, ela vem do céu, ela vem justamente de onde é a fonte tanto da salvação como da esperança nessa salvação. O apóstolo Pedro, ele nos diz também que nós não devemos simplesmente nos anestesiar de uma realidade que está pronta e prestes a qualquer um de nós vermos. O apóstolo Pedro, falando para as igrejas da Ásia, que quando eu disse que essa epístola ela tem um caráter genérico, mas é porque o mundo cristão naquela época era justamente
às igrejas da Ásia e em Jerusalém, ele está dizendo que nós iremos passar por situações difíceis, nós iremos passar por dificuldades ainda nessa caminhada. Não é somente a morte de Cristo que vai fazer com que a vida da gente deixe de conviver com a realidade do mundo, mas é justamente a vida de Cristo que vai nos dar força para continuar nessa caminhada que nós temos ainda nessa terra. Então o apóstolo, ele diz que há motivos também que a gente deve celebrar no culto a Deus pelas provações. Eu tenho tido alguns contatos com pessoas que professam o Evangelho e professam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que, de certa forma, elas não entendem que na vida do crente há também dificuldade. Na vida do crente há também provações. E quando elas entendem que essas provações, elas vêm de algo espiritual, justamente essas provações são gerenciadas pelo maligno. E aqui nessa epístola nós vamos ver que o apóstolo quebra esse raciocínio. Ele diz que a esperança viva deve lastrear-se na promessa da proteção pelo poder de Deus através da fé, já que a salvação está preparada para ser revelada no último tempo. Significa dizer que nessa terra nós iremos passar por situações de bonança, mas também não estaremos livres das situações de turbulência. O que garante a nossa fé, ou a nossa salvação, melhor dizendo, é a fé que nós depositamos naquele que nos concedeu, naquele que prometeu nos dar. E essa salvação, mesmo sendo já desfrutada nos nossos dias, ela só será revelada no último dia, no dia glorioso do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, Deus nos capacita para suportarmos as provações que nós passamos aqui nessa terra. E nós temos que entender que essas provações, pelos decretos eternos de Deus, elas devem ser aceitas e nós devemos celebrar tais provações, confiados naquele que nos tem guardado a salvação das nossas almas. Essa proteção será em meio às aflições. Nós devemos nunca nos esquecer de que o Senhor Jesus Cristo nos disse: neste mundo teremos aflição. Neste mundo teremos aflições. Contudo, a proteção que vem do alto é para chegarmos à herança guardada por Deus aos remidos. A proteção que vem do alto não é para livrar os nossos corpos da sensação da dor, mas é para nos levar até aquele dia final. A esperança viva é uma força constante e poderosa que impulsiona o crente a avançar para o céu, enfrentando os problemas da vida. O próprio apóstolo, no seu texto, ele diz: nisto, ou seja, nessas provações, por causa disso, exultai, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações, ela tem um caráter purificador na nossa alma. O apóstolo pega o exemplo do ouro, metal que até hoje é de grande valia. Só que o ouro bruto em si, ele tem um determinado valor bem mais baixo do que o ouro que nós temos acesso, que nós nos encantamos até com seu brilho. Para o ouro chegar a ter esse brilho que encanta, ele precisa ser depurado.
E a depuração do ouro é através do fogo. E não é somente uma vez. Quanto mais depurado, ou seja, quanto mais o ouro passar pelo fogo, mais valor esse ouro tem agregado. E o apóstolo Pedro, ele nos traz essa figura, dizendo que a provação na vida do salvo, na vida do crente, na vida daquele que foi redimido pelo sangue precioso derramado lá na cruz, essa provação serve para aprimorar a fé que nós depositamos naquele que é fiel para cumprir com a sua promessa. Então, mesmo que por breve momento, e aí vem uma palavra de consolo, que as provações que nós passamos nessa terra, elas são breves, elas passarão, elas não são eternas. Agora, o dom gracioso, maravilhoso, que nos tem reservado nos céus, esse dom sim é eterno. O dom da vida eterna, o dom de estar em comunhão permanente, eternamente com o nosso Criador. Há um terceiro motivo para também nós celebrarmos o culto com ação de graça. O terceiro motivo é a esperança da salvação. Essa esperança que ela vem pela fé, a fé que foi derramada nos nossos corações. Não é o fato de eu ter fé por querer ter a salvação. Então, essa fé, ela decorre do processo que Deus atua na vida da gente, através do seu toque maravilhoso, através do seu chamado irresistível, através daquilo que Ele toma nós para si, para sermos seus filhos. Essa fé faz com que a nossa esperança seja um motivo para nós prestarmos culto com ação de graças àquele que nos salvou, aquele que nos tirou do império das trevas. Essa fé, ela será revelada na magnitude dos problemas que tal fé pode suportar. Como assim? O crente verdadeiro não é aquele que retroage, independente da situação. E olhe que nós, em momento algum, passamos por situações que irmãos nossos já passaram. E o apóstolo Pedro, quando traz essa palavra de conforto, ele está falando para pessoas que iriam ser incendiadas, vivas, como tochas humanas, que seriam entregues a feras, que seriam cerradas ao meio, com vida. E o apóstolo diz que tais problemas, tal magnitude de problemas, fariam com que a fé seria consolidada. Assim como o ouro, mais uma vez, citando o exemplo do apóstolo, cada vez mais provado, mais valioso ele se torna. A fé em Cristo e em seu plano traz tão grande alegria ao cristão que transcende a compreensão dos incrédulos e supera a capacidade de descrição dos cristãos. O apóstolo diz: exultai com alegria indizível e cheia de glória. A fé em Cristo e em seu plano já é motivo suficiente para o culto celebrativo, pois para o convertido, a segunda vinda de Cristo é a recompensa final por haver confiado nele, é a glorificação do crente. Irmãos, o motivo de nós estarmos hoje aqui pode até parecer que foi pelas nossas próprias forças, foi pela nossa própria vontade. Mas nós hoje, num dia de domingo, ensolarado, trocamos aquilo que o mundo oferece para estarmos aqui, para celebrar a vida eterna que foi nos dada por meio da morte do amado Filho de Deus, sendo o próprio Deus.
Apenas os crentes em Cristo exultam ao celebrar o seu Deus, culto com ação de graças. Pois apesar das lutas e aflições que todos passam neste mundo injusto e mau, os crentes as enfrentam com fé e esperança, confiando na poderosa proteção de Deus. Apenas os crentes são provados por sua fé para amadurecer e refinar o caráter, de modo que seu valor se manifeste plenamente e redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo quando vier buscar os seus. Apenas os crentes têm razões concretas para render graças a Deus, pois é o próprio Deus quem dá tais razões. Irmãos, sejamos crentes reconhecedores que as dádivas de Deus são por meio de Cristo Jesus, seu amado Filho e Senhor nosso. Sejamos crentes fiéis e gratos a Deus, mesmo em meio a tribulações. Sejamos crentes confiantes nas promessas de Deus, pelo bem maior dado pela morte e ressurreição do seu amado Filho, qual seja o perdão dos nossos pecados e a nova e eterna vida, a qual nós nos juntamos, nos reunimos para, como um só corpo, lembrar dessa promessa que nos foi dada. Hoje nós estaremos participando da ceia do Senhor, e esse daqui é o momento que nós podemos apresentar externamente o momento mais importante da vida do crente. É baseado no ato de fé, em comer do pão e beber do vinho, que nossa esperança se fortalece para que nos últimos tempos a nossa salvação em Cristo Jesus seja revelada. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de te convidar agora, meu querido, a participar desse sacramento. Quero convidar o reverendo Jesse para vir aqui à frente. Cadê o pastor Jesse? Está aqui. Para participar com a gente da celebração da ceia, e os nossos irmãos, os presbíteros, para virem aqui também, para nos auxiliar no serviço. Lembrando disso, meus queridos, que um Cristo sem pecado morreu e ressuscitou para nos dar vida. Isso é bênção, isso é certeza da nossa salvação, isso é a convicção da nossa fé. Gostaria de convidar mais alguns presbíteros em disponibilidade. Serginho está chegando ali, presbítero Maurício. Meus queridos irmãos, na noite em que o nosso Senhor e Salvador foi traído, Ele tomou o pão e, tendo partido esse pão, Ele distribuiu aos seus discípulos e disse assim: esse é o meu corpo, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Vamos celebrar, meus queridos, a ceia do Senhor. Ela vinha
dolorosa, triste dia em Jerusalém. Os soldados dispersavam a multidão que corria para ver aquele que levava a sua cruz. Lhe sangravam as feridas que em seu dorso recebeu, com espinhos coroaram a Jesus, e seu corpo cambaleava o peso agonizante desta cruz. Peço aos irmãos que aguardem até o coral ser servido. Enquanto isso, alguém foi omitido do primeiro elemento da ceia? Aqueles que ainda não cearam, comamos a ceia do Senhor.
Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse primeiro elemento, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Que olhe para nós com a tua graça, Pai, e com o teu amor. Te agradecemos, Pai, por esse sacrifício maravilhoso. E te pedimos que o Senhor seja conosco hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Se há corpo, há sangue. Foi assim também com Jesus Cristo. Seu corpo estava crucificado, pregado na cruz. O seu sangue havia se derramado cruz abaixo. O cálice pode ser um símbolo, mas onde há símbolo, há vida. Pode ser a vida humana, pode ser a vida social, mas onde há sangue, há vida. Aliás, o Velho Testamento coloca isso muito bem. O sangue é a expressão mais profunda da vida. E nós, no caso, já comemos o pão e agora tomamos o cálice. Dois símbolos que preenchem completamente a nossa vida cristã aqui no mundo. Tomai e comei, disse Jesus. Pode comer, comer mesmo, digerir. Depois tome o cálice. Se você pode comer o pão sem pensar no seu significado salvífico, não tem como fazer isto tomando o cálice. Você pode ter digerido o pão, mas ao tomar o cálice, você vai sentir que isto é um ato espiritual. Tomai, pois, e bebei, fazer isto em memória de mim. Lembrem-se sempre de que o cálice é parte integrante da vida. Tomai e bebei, disse Jesus. Fazer isto em memória de mim. Ao receber o cálice, eu peço que o irmão aguarde para participarmos juntos na mesa ao final.
Bebamos a ceia do Senhor, meus irmãos. Participemos do sangue. Meus irmãos, esse é um momento especial em que nós recebemos, né? Nós conhecemos os nossos visitantes. E aqui nós recebemos 2 fichas. O nome de um aqui é Maria de Fátima e Eliezer. Está por aí, dá uma sinalização. Lá no final, Madalena aí, puder. Sintam-se abraçados, meus irmãos. Dulce e Davi Tobias são esposa e filho do pastor Adolfo. Seja bem-vindo, minha irmã. Seja bem-vindo, meu irmão. Tem mais alguém que não está com ficha aqui, mas que está nos visitando aí em cima? Ninguém? Meus irmãos, queria aproveitar para convidá-los, né, na próxima quarta-feira para o culto de oração e na sexta-feira para o jardim de oração. Desculpe, no sábado pela manhã. Na quarta-feira à noite às 19h30 e no sábado pela manhã às 8 horas, jardim de oração. Então estejam convidados para estarem aqui orando. Vocês viram, né, no momento do culto, o pastor falando de vários motivos de oração, várias pessoas precisando de oração, nossa oração, e que a gente possa estar aqui vindo também orar pelos irmãos e também dar testemunho, ou seja, voltar e falar da graça que foi recebida. Queria aproveitar também para informar, alguns avisos estão no boletim. Então, fiquem atentos. Nós tem um encarte especial aí que fala de contribuição, né? Quantas coisas nós precisamos fazer com a contribuição dos irmãos, das ofertas, dos dízimos. Então, que sejamos fiéis, que possamos contribuir. E já diante disso que eu estou falando, eu queria fazer um desafio aos irmãos. No boletim, vocês estão vendo hoje como está bonito, né? Aqui, eu acho que está quase concluído. Ainda faltam alguns detalhes ainda, mas assim já está bem bonito aqui o altar. E é com a contribuição dos irmãos que foi feito isso aqui. E se vocês verem aí no encarte, tem o que é que está faltando para a gente concluir a meta que foi colocado aí. Então, na ordem de 30 mil, está faltando, eu acho que 5 mil. Então, eu queria fazer um desafio aos irmãos. Tem 4 etapas lá de contribuição de valores, né? Eu queria, assim, pedir aos irmãos. Tem um que é um valor bem, assim, considerado até pequeno, que é de R$30. Mas ele, no total, faltam tantos R$30 que chega a um valor até grande, que é 1.100 alguma coisa. Então eu queria assim pedir aos irmãos que, se vocês sentirem no coração de contribuir, até aqueles que já contribuíram, vamos focar em R$30. Contribuir R$30 para poder a gente não ter mais esse valor de 30. A gente vai ter os outros, mas o de 30 não. E a gente fecha essa parte de R$30, que é um valor significativo. Então eu peço aos irmãos que colaborem, né, para a gente dar continuidade aqui à obra e concluir o que tem que ser concluído e atingir a meta. Bom, Deus nos abençoe.
Rapidamente, meus irmãos, as inscrições da temporada de acampamento estão abertas, estão ali com o nosso irmão presbítero Gilvan. Então, a gente já tem tido muita procura, já tem inscrição feita. Eu peço para os irmãos se apressarem, fazerem logo as inscrições, para a gente não acontecer o que acontece sempre. Lota a temporada, a gente fica sem vaga, fica um monte de gente na fila de espera reclamando e querendo e lamentando não ter ido para a temporada. Então, assim que acabar a nossa escola dominical, nosso irmão Gilvan vai estar aqui atrás com as inscrições da temporada. Maiores informações sobre data, valor, pode me procurar, pode procurar Gilvan, que a gente vai ter o maior prazer em informar. Convido os irmãos a ficarem de pé. Certamente os irmãos perceberam que eu citei na oração a vida de Pedrinho, filho do presbítero Mauro. Talvez muitos não tenham tido conhecimento. Ele teve um acidente brincando no colégio e fraturou o quadril. Então teve que passar por cirurgia. Estive ontem com ele, já estava no quarto, a gente já deu umas risadas, estava comendo bem, mas é uma recuperação lenta e que vai exigir muito dele e da família. Então nós devemos orar a Deus nesse sentido. E essa semana também nossa irmã Mariana, esposa do pastor Wellington, estava sentindo umas dores bem fortes nas costas. Foi fazer alguns exames, teve confirmação de algum problema efetivamente. Ela está com a suspeita de ciatalgia. Peço aí aos irmãos que orem por ela. Eu ia errar o nome. Nós vamos orar a Deus também por esses queridos, agradecer pelo presente da celebração que temos em Cristo Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã, pelo privilégio de estarmos juntos. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque encontramos na palavra do Senhor e na vida que temos, por causa do Senhor, motivos para a celebração. E queremos viver assim, celebrando ao Senhor. Colocamos ainda em Tua presença, como igreja, a vida de nossa irmã Mariana, que o Senhor a visite e que, por misericórdia, ela tenha a sua saúde totalmente restaurada, seja qual for o problema, que ela possa ser abençoada pelo Senhor através de médicos, remédios, tratamentos, ou sem nada disso, mas o que nós clamamos é pela restauração total da tua filha, em nome de Jesus. Agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor infinito e eterno de Deus o Pai e o consolo e a ajuda do Espírito seja sobre sua vida, sobre sua família, sobre a igreja aqui espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes. Deus triuno, eis a nossa oração. Deus triuno, eis a nossa oração.